Você já percebeu que tem social media por aí faturando 10k, 15k, 20k, enquanto outras lutam para fazer até R$ 1.000? Ai, meu Deus. Primeiro que ninguém mais usa esse tipo de calculadora, né? Mas, gente, eu preciso confessar pra vocês que eu adoro essa calculadora, porque às vezes a gente tá usando o celular pra fazer outra coisa e quer calcular alguma coisa. Então, eu adoro esse celular. Então, sim, tem uma pessoa no mundo que ainda usa, que sou eu. Mas voltando ao nosso assunto dos 10, 15, 20k, isso não tem nada a ver com sorte e muito menos com o famoso QI, que é o quem indica. Até pode acontecer de um cliente te indicar ou comentar com outras pessoas sobre você, mas ter uma pessoa que sempre te indica assim e você sempre conseguir clientes só a partir dessa pessoa, você tá colocando todo o seu negócio na mão dessa pessoa. Eu separei alguns fatores que diferenciam quem cresce e que tem uma escala do que quem fica estagnada ali e tá sempre no mesmo lugar. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como algumas social medias faturam 10k ou mais, enquanto outras ficam no sufoco. Mas antes, já aproveita e se inscreve aqui no canal para você ver sempre conteúdos de como ser uma boa profissional de social media. Bom, então vamos lá. A profissional que fatura 10k ou mais, ela não vende só postagens. Ela vende o resultado para o cliente. Sabe quando a gente vai arrumar a bio do cliente e aí a gente fala que ali, provavelmente na primeira ou segunda linha, precisa ter a transformação que ele realiza para as pessoas? É a mesma coisa com você. Tem muita social media que acaba cobrando mais barato porque acha que é só postar o conteúdo. Mas olha, eu também não tô aqui para julgar ninguém. Eu sei que cada uma sabe do momento que tá passando ou do que precisa fazer. Às vezes, no momento, você só tá um pouco insegura de cobrar mais. Ou às vezes você é muito iniciante, você tá aprendendo e você quer cobrar um pouco menos. Ou às vezes você tá numa situação financeira que você fala, eu preciso desse valor. Então, eu não tô aqui para te julgar. Eu só tô aqui para mostrar as diferenças. E é bom você ir estudando isso e aprendendo, porque com o tempo você valoriza mais o seu trabalho e escala mais os seus resultados de faturamento. Você precisa mostrar para o seu cliente qual é o real impacto do seu trabalho na vida dele. Sabe quando você coloca na primeira ou na segunda linha da bio aquela transformação que o prestador de serviço ou infoprodutora, enfim, o que eles geram, qual a transformação que eles geram na vida da pessoa? É isso que você vai fazer. Você precisa mostrar que ele vai ter mais vendas, mais autoridade, mais engajamento. Você precisa oferecer um trabalho estratégico e não só operacional. A criação de conteúdo, um calendário estratégico onde cada postagem vai ser diferenciada de acordo com o processo de vendas dele, ou com o mês, ou com a ação que ele está fazendo de marketing. Se o seu cliente enxergar você como uma parceira estratégica para o negócio dele, ele vai investir muito mais no seu trabalho. Outra coisa que a gente vai falar aqui é que a profissional que fatura 10k ou mais, ela sabe precificar da forma correta e ela não trabalha de graça. E nesse tema a gente pode encontrar dois problemas. O primeiro problema é a social media que ela cobra pouco porque ela tem medo de perder os clientes, tanto os que ela já tem quanto os novos que virão. E o segundo problema é, sabe quando alguém vem e fala, você entende disso, dá uma olhadinha no meu Instagram e me fala, ou faz isso pra mim, é rapidinho. E aí você acaba fazendo de graça pra aquela pessoa que você conhece, ou às vezes você nem conhece, é um conhecido do conhecido e a pessoa pede pra você fazer as coisas rapidinho, ou dá uma olhadinha. Quando você faz isso, você tá trabalhando de graça. Só que você tem que pensar que você investiu tempo estudando, você investiu tempo para poder fazer aquela análise ou aquele post ou aquela olhadinha para você poder mandar para a pessoa aquela olhadinha estratégica. Você investiu em estudo, você investiu em material, você investe em ferramenta. Então, é muito investimento para você trabalhar de graça. Mas qual que é a solução para isso? Precifica de uma forma justa. Entenda os seus custos, seu valor e o retorno que você gera para o seu cliente. Uma outra solução que eu gosto muito é você ter pacotes diferentes. Carol, mas eu não tenho que ter um diferencial para cada cliente, se cada cliente pede uma coisa? Sim, mas dentro do que esse cliente precisa, você pode ter pacotes diferenciados.
e até oferecer serviços que ele precisa. Então, às vezes, você percebe que ele está precisando de uma landing page e você tem essa expertise, você sabe fazer isso, você oferta esse outro serviço e assim você consegue fazer mais dinheiro com o mesmo cliente. O próximo fator é prospectar os clientes certos e não aceitar qualquer um. Quando eu digo qualquer um, é que às vezes a gente tá num momento que a gente pega todos os clientes, mas nem todos os clientes são para você. E por que eu digo isso? Porque existem clientes que eles dão muito trabalho, que você acaba dedicando muito tempo para eles e eles não pagam o que vale o seu trabalho. Às vezes ele paga muito mal ali vamos supor, tem gente que paga 200, 300 reais, só que ele demanda um tempo e uma energia sua muito grande. Mas eu sempre trago o problema e trago a solução para você. E uma solução para resolver isso é: defina qual que é o seu nicho. Escolhe um nicho para você, uma área, vai ali e escolhe, eu quero trabalhar só com infoprodutores, por exemplo. Quanto mais especialista você for em um nicho, mais você pode cobrar por ele. E aí a gente se aprofunda numa outra questão que dentro do nicho dos infoprodutores, você pode, por exemplo, ser social media só das infoprodutoras que são confeiteiras. Então, além dos infoprodutoras, você pega só as confeiteiras infoprodutoras. E aí você se aprofunda mais ainda. Não que isso seja obrigado, né? Você não é obrigada a fazer isso. Mas é uma maneira de você ser especialista nesse assunto. Tem clientes que amam quando a profissional de social media atende só aquele nicho. Então, por exemplo, eu atendo nutricionistas, eu atendo só nutricionistas. Tem muita cliente que é nutricionista que gosta, porque ela vai falar assim, então você já entende do meu mercado, você já sabe o que dá bom, o que dá ruim, e aí gosta muito. Mas em contrapartida, a gente tem também clientes que não gostam, porque eles pensam assim, mas vai atender concorrente meu? Então, tem alguns que têm esse pensamento. Mas você pode pensar o que é melhor para você. Às vezes, quando você entra em um nicho e você já entende dele, vai ficar muito mais fácil para você desenvolver conteúdos, estratégias, saber o que funciona, o que não funciona e ser uma autoridade naquele nicho. E aí vem uma outra solução, porque depois que você escolheu esse nicho, você vai fazer uma prospecção ativa. Você não vai esperar que as pessoas venham até você. Então, por exemplo, vamos supor que você escolheu só as nutricionistas. Então eu coloquei lá na minha bio, coloquei lá que eu sou especialista, social media especialista em nutricionistas, agora eu vou sentar e esperar que as nutricionistas venham até mim. Não é assim que funciona. Então você precisa ter uma prospecção ativa, você precisa entrar em contato com as pessoas, você precisa ir atrás dessas clientes para você ter um resultado melhor. E olha, eu quero te falar uma coisa aqui nesse ponto. Você tem que prestar muita atenção. Porque se você é uma profissional que sobrevive de indicações, eu já falei antes aqui no vídeo, você está colocando o seu negócio na mão dos outros. Você está dependendo de outras pessoas. Quando vir um cliente de indicação, sempre pensa que foi alguma coisa extra, algum a mais. Então não depende só de indicações. O próximo fator é aprender sobre vendas e entender as pessoas. Eu sempre falo nos vídeos que você precisa entender, saber lidar com as pessoas. Mas é porque a partir do momento que você sabe isso, que você descobre isso, que você trabalha aos pouquinhos, porque isso também não acontece da noite pro dia, assim, no instalar de dedos, pronto, aconteceu. Mas quando você começa a trabalhar e entender isso no dia a dia, ali em cada reunião, ou lidando com o cliente, seja por mensagem, ou seja, falando com ele pessoalmente. Isso é um dos fatores que eu acho que muda o jogo de qualquer social media. Na verdade, de qualquer profissional. Então tem muita gente por aí que acha que precisa ser uma social media boa para você ganhar bem. Mas não é só isso. A maior parte das social medias que realmente se destacam, que são boas profissionais, elas sabem lidar com as pessoas. Elas sabem vender. Normalmente, quando a gente fala de venda, a gente associa com alguma coisa chata, né? Não vou ficar vendendo, não, é chato. Mas você precisa vender seu trabalho. Quando você faz uma reunião, uma proposta, mostra seu portfólio, você tá vendendo seu trabalho. E às vezes a gente pensa que essa coisa chata, a gente associa com aqueles vendedores chatos que vêm atrás de você. Você só quer olhar as coisas na loja e vem um vendedor chato, fica atrás de você e você não quer a presença daquela pessoa, você quer ficar mais à vontade. Então a gente tem isso na cabeça e a gente associa muito com isso. Mas você precisa entender que as pessoas também necessitam de atenção. Quando você para ouvir, para saber o que elas querem, todo mundo tem necessidade de atenção.
Normalmente, quando você para conversar com alguém, você pode até fazer esse teste. A pessoa vai falar dos interesses dela. Ela não vai parar para te ouvir. Às vezes ela pode até ouvir, mas ela não presta tanta atenção no que você fala. Pode fazer esse teste com qualquer pessoa. Se você for numa festa, se você for na manicure, se você sair com seus amigos, enfim, para qualquer lugar que você for. Se você começa a conversar com uma pessoa, às vezes você já conhece até a pessoa faz um tempo. Quando você começa a conversar, você percebe que a pessoa quer falar mais do que você, porque elas têm necessidade de serem ouvidas. Quando você passa a ser mais ouvinte do que falar, você começa a entender mais sobre as pessoas e chega no ponto que as pessoas querem, que é ter atenção. E não parece, mas quando você faz isso, você tá vendendo o seu serviço. Às vezes, sem você falar nada, você tá vendendo o seu serviço. Quando você faz isso com um cliente numa reunião, por exemplo, ele vai ficar falando sobre o negócio dele, você tá ouvindo, às vezes você apresenta umas ideias, mas você tá ouvindo e as pessoas gostam disso. Então, quando eu falo vender o seu serviço, quando você for apresentar a sua proposta, seu portfólio, para negociar, para fechar contrato, quando você ouve e quando você sabe lidar com as pessoas, fica muito mais fácil. E às vezes estuda um pouquinho além do Instagram. Então lê um livro sobre lidar com as pessoas ou sobre vendas, procura vídeo, tem muito vídeo na internet sobre vendas, sobre prospecção, sobre lidar com cliente. Então tem bastante vídeo sobre isso, tem bastante livro sobre isso. Então se aprofunda um pouco mais nisso. Deixa às vezes a parte técnica do conteúdo, da estratégia de conteúdo, de fazer posts, deixa isso um pouco de lado e foca um pouco nessa parte que você vai se desenvolver muito mais e ser uma profissional muito melhor. E isso vai com certeza te ajudar a crescer financeiramente. Um outro fator que eu tenho para passar para você é que quem fatura 10k ou mais não oferece só um serviço. Por isso que eu falo para você entender do negócio do seu cliente. Às vezes, seu cliente está precisando de um serviço que você sabe fazer. Só que às vezes, por não ter uma troca, pela falta de comunicação, você fica sem fazer esse valor aqui porque você não sabe o que o seu cliente está precisando, porque você não conversa com ele, porque você não tem essa troca e você precisa ter uma esteira de serviços que você oferece. Então, faz uma lista do que você sabe fazer. No começo vai parecer que você não sabe fazer muita coisa, porque a gente tem dificuldade de colocar no papel tudo que a gente sabe. Mas coloca ali, você sabe fazer estratégia de conteúdo, eu sei fazer edição de vídeo, eu sei criar post, eu sei agendar post, eu sei criar pack no Canva, eu sei fazer um link da bio personalizado. Quando você para colocar, vai aparecer muita coisa. E aí você pensar, mas as pessoas já têm tudo isso. E de verdade, gente, as pessoas não têm. A maioria das pessoas precisa de ajuda com as redes sociais. Então, ofereça mais serviços. Às vezes você tem um cliente e desse cliente você pode fazer várias coisas. Então, ofereça mais. Entenda sua esteira de produtos e ofereça mais para o mesmo cliente. Agora que você já sabe os fatores que fazem a diferença, eu quero saber se esse vídeo te ajudou. Então, comenta aqui, coloca o que você achou do vídeo, mas lembra de deixar seu like, então já deixa seu joinha aqui e se inscreve no canal para você sempre saber dos novos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo.